Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. Hoje é quinta-feira, então vocês já sabem que tem o quê? Dicas Amazon Prime Video. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais dicas semanais e vídeos diários e vem comigo. O primeiro filme da lista é um filme romântico, um romance dramático chamado Amantes. No filme a gente acompanha o Leonard, que quando deixado pela noiva volta a morar com os pais no Brooklyn. E é quando duas mulheres entram na vida dele e ele fica dividido. A Sarah, que é filha dos sócios dos pais do Leonard, é judia como ele, e a Michelle, que é a vizinha que está apaixonada por um homem casado e acaba pedindo conselhos ao Leonard. Quando você precisa pedir conselhos amorosos por Joaquin Phoenix é porque a coisa tá boa não. Na verdade, esse personagem do Leonard já tentou suicídio algumas vezes, mas não só por causa do fim do noivado, mas também do motivo dele ter acabado, que é o seguinte: o relacionamento acabou por causa de uma doença que os dois tinham, que faria com que os filhos falecessem antes de completar um ano de vida. Essa doença abordada no filme se chama Tay-Sachs, é uma doença da vida real mesmo. Ela é uma doença bem rara, mas curiosamente ela é bem comum entre os judeus da Europa Oriental, que é o caso do Leonard. E da noiva dele também. Então o filme acompanha muitos dilemas dessa jornada do personagem do Joaquin Phoenix, se sentindo dividido entre uma mulher que tem todo o apoio dos pais dele, inclusive compartilha da mesma religião, que também é um passo a mais, e uma que cria uma identificação muito forte com o drama pessoal vivido pelo Leonard. Não que eles partilhem do mesmo drama, né? Porque afinal o drama do Leonard é muito maior, muito mais extremo. Só que os dois passam por momentos muito complicados na vida e eles encontram um no outro um apoio. E é o tipo de papel perfeito pro Joaquin Phoenix, né? Por mais que não seja um ator muito versátil em tipos de personagens oferecidos pra ele, pelo menos no papel, né, na escrita pra ele. Só que a versatilidade dele como ator em explorar esses personagens na interpretação, que é daquela maneira sempre mais pessoal do Joaquin Phoenix, fica muito bom. Se encaixa perfeitamente. É por isso que às vezes você consegue diferenciar um personagem do outro. Você pega a interpretação dele no filme Her, por exemplo, que tem um arquétipo depressivo, né? E ele consegue diferenciar muito bem do Leonard, que foi feito antes. No papel tem uma composição parecida, se você for prestar atenção. Mas é isso, Joaquin Phoenix é um ator incontestável. Por mais que sejam oferecidos papéis parecidos, ele tem uma versatilidade como ator que consegue atuar de maneira diferente entre cada um deles. Então vale muito a pena conferir esse romance dramático, Amantes. O próximo filme da lista é um suspense de investigação pós-guerra, que é ele, No Vale das Sombras. Logo depois de retornar para casa do Iraque, Mike Deerfield desaparece como se nada. E com isso ele passa a ser considerado como foragido do exército, com os pais dele sendo informados inclusive. E quando isso acontece, o pai dele, que é vivido pelo Tommy Lee Jones, que é um ex-PM, decide partir em busca do garoto. E para isso ele recebe a ajuda de uma detetive vivida pela nossa querida Charlize Theron, Charlizona, que por acaso trabalha na jurisdição onde o Mike foi visto pela última vez. E na medida que as investigações avançam, o que era um caso de desaparecimento se torna uma suspeita de assassinato, o que faz com que a detetive Emily tenha que enfrentar o alto escalão militar. Esse filme é inspirado em história real, o que eu considero um pouco diferente de baseado em história real. Eu sei que significa a mesma coisa, mas eu particularmente uso para diferenciar um termo do outro. E eu digo inspirado porque ele se baseia em um artigo escrito pelo Mark Boal, chamado Death and Dishonor, que aí sim conta a história verdadeira do veterano Richard T. Davis. Então obviamente os nomes foram trocados, porque o Richard no filme se chama Mike. O Mark Boal tem uma influência gigante em filmes sobre a guerra do Iraque, porque ele é um jornalista freelancer que vivenciou o confronto. Inclusive ele escreveu o roteiro de Guerra ao Terror, se baseando no próprio artigo que ele escreveu em 2005, chamado O Homem no Traje de Bomba, chegando ele mesmo a ganhar o Oscar de melhor roteiro original, por Guerra ao Terror no caso, não o Vale das Sombras. Nesse caso ele é indicado ao melhor roteiro original porque foi ele mesmo que escreveu o artigo em que o roteiro se baseia, caso contrário seria melhor roteiro adaptado. Ele escreveu também o roteiro de A Hora Mais Escura, sobre a captura do Bin Laden. Então o cara é o bicho vindo do roteiro. E no Vale das Sombras conta uma história de pós-guerra, sobre uma investigação criminal abordada com atmosfera de suspense policial. Pra mim essa não é a melhor adaptação do Mark Boal, mas continua sendo um filmaço, com uma atuação central muito boa do Tommy Lee Jones, inclusive sendo indicado ao Oscar em 2008, perdendo pro Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, que aí realmente não tem como. Então não deixa de conferir no Vale das Sombras. Confere. Não sabia o que falar no final. E agora vamos de cinebiografia com o nome Golgan, Viagem ao Tahiti. E é o seguinte, o Jonas anunciou a chegada desse filme na Amazon Prime Video. Ele não tinha assistido, mas eu assisti e tô indicando pra vocês agora. É diferente, aqui é uma indicação desse filme, então não é repetição. O filme se passa em 1891, quando Golgan decide se exilar por conta própria no Tahiti, onde ele espera reencontrar sua pintura de forma livre, selvagem e longe dos códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. Mas ele acaba se afundando na selva, enfrentando a solidão, pobreza
pobreza e a doença. Que inclusive foi no Tahiti, o filme aborda isso, que ele conheceu a esposa dele, a Taura, que foi a maior inspiração dele por vários anos também. Inspiração para várias pinturas dele, inclusive essa que vocês estão vendo agora, que basicamente é o retrato da Teura. E geralmente as cinebiografias de pintores não abordam toda a carreira deles, porque é sempre muita coisa para incluir. Então esses filmes costumam sim pegar um arco específico para contar no enredo, como é o caso, por exemplo, de No Portal da Eternidade, que conta como Van Gogh foi se redescobrir em Arles, na França, em 1888. Aliás, curiosamente, foi o próprio Gauguin, vivido pelo Oscar Isaac naquele filme, que influenciou o Van Gogh a partir para Arles, na França. E aí, 3 anos depois, o Gauguin faz basicamente a mesma coisa partindo pro Tahiti. No Portal da Eternidade é muito bom também, eu indiquei ele há pouco tempo, tem na Prime Video, você pode assistir, inclusive eu acho ele melhor do que esse filme aqui, do Gauguin. E nesse filme o Gauguin é interpretado pelo Vincent Cassel, que é um dos maiores atores europeus que já existiu, inclusive sendo francês, coisa que o Oscar Isaac, por enquanto, ainda não é. Mas eu não tenho problema com isso aí não, ele é da Guatemala, mas tá tranquilo aí. O que eu não gosto é quando bota espanhol mexicano fazer brasileiro, aí eu me ofendo. O Vincent Cassel tem uma identificação muito grande com brasileiros, né, porque ele é casado com uma brasileira, não sei se ele ainda é, mas ele morava aqui no Rio de Janeiro, inclusive, no Leblon, já vi ele na praia. Mentira, eu não vi não, mas alguém viu, uma pessoa que eu conheço viu ele na praia e me contou. Inclusive ele fala português melhor que eu, melhor que muita gente aí que escreve aqui também, aqui embaixo. Não vocês, tem gente que eu não venho reclamar que não sabe escrever direito, mas assim, é 1% só. E não é escrito também. Escrito é maneiro. Escreve aí. E é um filme que consegue contar essa história, que é bem complexa, abordando as controvérsias, mesmo que tentando aliviar de certa forma. Por exemplo, a Teura, ela tinha só 13 anos quando o Gauguin se apaixonou por ela. E ele tinha muito mais de 40 anos já. E eles se casaram, inclusive ela casou forçada. Na verdade foi um casamento arranjado, não dá pra dizer se é forçado ou não, na minha opinião foi. Mas no filme a idade dela não fica evidente, até porque aparece ela sofrendo abuso. E também tem a reação do Gauguin a esse abuso sexual que ela sofre, e realmente é muito controversa. Esquisitona a reação dele ali. Ainda que para uma tentativa de contextualização para a época. É a história, né? Eles estão fazendo a história ali. Então não deixe de conferir esse drama biográfico, Gauguin, Viagem ao Tahiti. Chegou o momento do bicho vindo, que agora eu prometi que todo vídeo vai ter uma indicação do bicho vindo, tem até vinheta. Ó o bicho vindo, moleque. Não, brincadeira, se quiserem fazer uma vinheta pra mim sobre o bicho vindo, tá aí, é só mandar no e-mail, o e-mail tá aqui embaixo, ó, manda pra gente que eu vou botar a vinheta do bicho vindo sempre que eu indicar o filme do bicho vindo, ainda vou dar créditos, hein. E o filme Bicho Vindo do dia é um filme chamado Pânico na Floresta, só que na Amazon Prime Video ele tá como Curva Mortal. Faz até mais sentido com o nome em inglês, só que eu conheço esse filme como Pânico na Floresta desde 2003, quando assisti ele. O filme conta a história de 5 amigos que percorrem uma trilha na floresta em pleno estado de Virgínia. Só que eles pegam o caminho errado e acabam se deparando com um bicho vindo. E agora, desesperados, depois de serem capturados, a galera quer fugir do local o mais rápido possível. Isso porque nesse filme o bicho vindo em questão é uma família de canibais, os comilões. Uma vez a palavra canibais fugiu da minha cabeça e eu falei comilões, o que não deixa de ser, né? Só que não basta só comer carne humana, mas os bichos são um mais feio que o outro. Eles são tão feios que quando eles brincavam de esconde-esconde, ninguém ia procurar por eles, então eles estão perdidos até hoje na floresta, por isso. Essa franquia tem uma cacetada de filme, da última vez que eu vi tinha uns 47, mas eu só consigo gostar desse. Até porque eu não vi todos, eu parei no 28 mais ou menos. E antes que venham me corrigir aqui embaixo, dizendo que não são 47 filmes, mas são 6, eu sei disso. É que na minha cabeça, se você faz 6 filmes de uma única franquia, você fez 47 filmes. E é um filme clássico do bicho vindo esfomeado pra pegar ou comer um monte de adolescente burro na floresta. Com muita inspiração de filmes de slasher dos anos 80, que também abordava adolescente burro, inclusive pegando clichês propositalmente, em forma de homenagem, ou fazendo referências ali que são gostosas de assistir. Eu gosto muito de Pânico na Floresta, mas ele passa por aquela armadilha onde a gente torce pro bicho, porque tem muita gente burra, idiota. Mas assim, a protagonista eu gosto dela, uma atriz, eu esqueci o nome da atriz, tá aqui escrito embaixo, aqui também tem o arroba dela pra você seguir no Instagram. Ela não me segue de volta, então eu já dei um follow nela, mas assim, ela a gente torce por ela é legal, ela atuava bem. Tô passando pano aqui, mas ela não me seguiu no Instagram, né? Então, confere lá, Pânico na Floresta, ou então, tá tudo errado, a Curva Mortal, o bicho vindo da floresta, qualquer coisa aí. Tem vários nomes aí, um deles você vai achar. E eu falei também no último vídeo que saiu domingo, você pode clicar aqui, no card aqui, né, últimas dicas Prime Video, onde eu falei que eu também vou passar a indicar documentários. Aí naquele vídeo eu indiquei o documentário do Mussum, um filme do Cacildes. A recepção de vocês foi bem legal, então vou manter agora também todo o vídeo, além de ter filme do bicho vindo, vai ter também documentários. Então hoje eu vou mandar mais um aqui, hein, que é ele, Humano, uma viagem pela vida. Humano. Esse documentário usa temas como guerras, discriminações e desigualdades para abordar quem somos hoje em dia, não só como comunidade, mas como indivíduos também. Uma reflexão do futuro que queremos para nós mesmos e para o nosso planeta, confrontando a realidade com discursos de solidariedade. Para você ter uma noção, o realizador desse documentário, que é o francês Ian-Arthur Bertrand, teve como base mais de 2.000 entrevistas em 65 países diferentes, e para a edição foram escolhidas 110 pessoas dessas 2.000. E entre esses entrevistados tem algumas celebridades, como Bill
Gates, o Pepe Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, e até o Ban Ki-moon, que foi um secretário da ONU durante 10 anos, né, o secretário-geral da ONU sul-coreano. Esse documentário tem quase 3 horas de duração, tem distribuição gratuita, ou seja, ele é livre de direitos autorais, assim como Home, de 2009, também do Ian Arthur Bertrand, que inclusive além de jornalista ele é fotógrafo e ambientalista. Então nos documentários dele tem muitas imagens contemplativas e principalmente aéreas. Home eu acho que não tem disponível na Prime Video, mas o Mano tem com certeza e vale muito a pena conferir, não deixe de conferir. Amantes, No Vale das Sombras, Gauguin, Viagem ao Tahiti, Curva Mortal, ou Pânico na Floresta, Humano, Uma Viagem pela Vida. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tá aí a lista do print para dar aquela printada na tela. Não esquece de procurar o nome dos filmes também em inglês ou na língua original, porque nem sempre a Prime Video bota em português. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários e dicas semanais, tanto da Netflix quanto da Prime Video. Amanhã tem review de The Boys, 4º episódio aqui, eu vou falar sobre The Boys, 4º episódio. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição, principalmente o Instagram, e é isso aí, valeu!